Eu tenho aqui a minha aplicação que a gente fez com CDS, baseado no Fiori Element, só que ela tem um problema. Clica no item, tem esse botão processar aqui em cima, né? Se a gente clica nele, o, o código de natureza ele tá editável, só que esse campo aqui é um campo-chave. E dentro do SAP, todos os campos-chave eles não são editáveis, tanto que se a gente entra numa SM30, vai tentar editar lá, mesmo que fazendo a gambiarra com debug, ele não deixa editar os campos-chave. Então a gente tem que desabilitar isso aqui. Assim como se a gente for criar um novo item, aqui tem que estar disponível para preencher, certo? Então como é que a gente faz? No nosso Eclipse tem a CDS, né? A gente tem que achar o campo que a gente quer deixar não editável na hora do processar ali, que é esse coordinate, o primeiro. Existe uma anotação chamada read_on. A gente pode definir ela como true. A gente ativa o nosso serviço. E abre ele de novo. Agora o que vai acontecer? Quando a gente clica no item, e coloca processar, ó, tá funcionando. É o que a gente quer. Não possa editar esse campo aqui e os outros sim. Mas se a gente vem em criar, a gente não consegue colocar aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Ativar esse não editável somente quando a gente estiver alterando aqui, processando uma linha que já existe. Como é que a gente faz? No Eclipse a gente troca de true, ativo em todos os lugares, tira o true e coloca external calculation. O que isso aqui faz? Em vez de ele deixar true em todos os lugares, isso aqui vai disparar um método lá no onde que reside nosso programa que foi criado automático. Ele fica numa transação chamada BOPF. Lá ele dispara um método que a gente vai ter que redefinir para que ele só possa ser editado quando a gente estiver criando um novo item. Quando eu venho e ativo isso aqui, ele vai criar um novo método. É só a gente ver aqui no nosso pacote BOF Business Object. Abre aqui. Ele tem o mesmo nome da nossa CDS. Se a gente clicar em Go to Root Node, ele vai para o nó principal da nossa aplicação. Aqui tem várias coisas que ele criou ao fazer o nosso programa automático, né? E aqui embaixo vai aparecer um monte de menus. A gente vem em Determinations. Quando a gente colocou aquela anotação lá, ele criou essa determination aqui, Action and Field Control, que é a ação para controlar o campo, seja ele editável ou não editável. E isso está sendo executado, isso está sendo implementado nessa classe aqui. Se a gente apertar Ctrl e clicar, ele abre aqui a classe. Eu vou abrir ela no
no SAP a gente copia aqui a classe. Ela herda dessa classe BOPF. É uma classe geral assim dos objetos BOPF. Vem na S80. Bota o nosso pacote aqui. A gente pode vir em biblioteca e ir navegando, ou só coloca aqui classe barra interface. E cola aqui. Dois cliques nela. Aqui ele vai ter o método que ele vai herdar da classe geral dos objetos BOPF e a gente vai implementar o método execute. Ele implementa automático, não precisa clicar no redefinir. E aqui está ele vazio. O que a gente vai fazer aqui? Criar esse objeto aqui. E ele é um objeto que ele tem todas as entidades, métodos get, set, de todos os nossos campos da aplicação. Então a gente pode, é por ele que a gente vai definir ele como não editável. Essa tabela aqui é a tabela que vão ficar os dados que a gente selecionou lá. Tipo, a gente linha 121, daí dentro da linha 121 tem vários campos com vários dados. Esses dados vão vir aqui nessa tabela. A gente carregar ela, a gente executa esse método aqui. Ele é executado por uma variável global do objeto BOPF. As duas variáveis aqui, elas identificam qual objeto qual item que a gente clicou. Elas vêm automático. Com isso ele vai executar um método e vai carregar a nossa tabela com os dados do item que a gente clicou. Agora, tendo o item selecionado, a gente pode definir propriedades dele usando esse objeto aqui. Ele vai pegar a tabela, vai fazer um loop numa estrutura. Essa estrutura ele vai pegar o campo e a chave de identificação dele. Ele vai chamar o método setAttributeReadOnly. Ou seja, esse campo vai ficar definido como somente leitura, não pode editar ele. E isso é chamado pelo nosso objeto propertyHelper, que está aqui em cima. No início, esse where aqui está filtrando o campo somente quando ele tiver A. A gente vai ver o que isso implica na aplicação. Quando eu entro no código AA, clico em processar, ó, não é editável. E se eu clico em criar, posso editar. Ok. Mas quando eu clico em outro, CD, clico em processar, ele permite editar. Isso porque a gente só pegou o campo código natureza quando o valor dele for A. O melhor jeito de ver isso é usando o debug. A gente vem aqui, definir pontos de parada externo. Atualiza a página.
clicar no CD. Aqui não aparece para eu clicar, porque ele está abrindo o debug. Deixa aqui. Fica o nosso objeto. Aqui ele vai pegar as chaves de identificação, que é isso aqui. E o 1. Em L tem voice data. Ele retorna o que a gente selecionou lá. Código CD, com descrição, código dedutivo e abreviação. Tendo os dados e a identificação do item que a gente clicou, a gente pode alterar as propriedades dele, certo? Se a gente faz o loop de LT invoice para ls invoice data, ele vai pular o loop, porque a gente está filtrando o coordinate, que é o código natureza, por AA, e aqui está CD, então ele não entra no loop. Significa que ele não vai alterar as propriedades desse item. Eu aperto F8, tem que atualizar a página aqui, porque como a gente demora muito no debug, ele logo lança mensagem de erro. Não carregou nada aqui, ele está pensando vai abrir o debug. Eu vou dar um F8 direto aqui, e ele abre rapidinho. Ó. Quando eu clico em processar, ele permite a alteração. Agora o que acontece quando a gente está fazendo outro com AA? Abrir aqui o item, ele vai entrar no debug. Ele tem voice data, agora tem coordinate A, aguardando aprovação. Foi o que a gente selecionou lá. Ele vai cair dentro do where, vai entrar dentro do loop. Aqui ele vai pegar o código, do atributo do nó, na interface da CDS. E ele define o atributo como somente leitura. Ele vai mais uma vez sair do loop porque só tem um objeto. Aperta F8. F8. A, processar. E aqui ele definido como não editável. Como é que eu vou montar esse código aqui? Ele tem algumas particularidades. Por exemplo, isso aqui eu posso só copiar e colar. Isso aqui já não. Porque aqui, essa tabela, ela tem todos os dados, todos os table type da CDS, tudo juntado numa tabela só.
Então ele cria um tipo de tabela, isso aqui, define CDS NAT tudo inteiro. E daí traço o campo que a gente quer alterar, nesse caso o coordinate. A gente pode ver os campos que ela tem se a gente vier aqui no objeto BOPF, properties, tem coordinate, descrição e a breve. Colocando esses nomes certinho aqui, o resto do código criar, e era isso. Agora, para fazer ele funcionar com todos os itens, é só a gente tirar o campo where aqui. Por exemplo, se eu botar o campo aqui e comentar, ele já não filtra mais para A, que é o primeiro. Eu posso ativar. Vou clicar nesse aqui, pagamento aprovado. Vocês podem olhar que essa chave de identificação aqui, todas elas têm esse nome 16 bit aí. Ele devolve essa tabela aqui, a linha que a gente clicou. Agora eu dou um e ele carrega na estrutura o que a gente clicou. Define como somente leitura. Posso dar um F8. Atualizar. E carrega sempre no início. Então quando a gente clica em processar, ele não vai abrir o debug de novo. Ó, certinho. Eu posso voltar aqui. No que eu clico em criar, ele mantém aqui a edição.